Marcela, você sabe que na lista dos meus autores preferidos consta o nome de Voltaire, né? Aliás, eu acho que é um autor que deveria ser mais lido hoje, nesses tempos que a gente tem tanto fanatismo, tanta intolerância, parece ser um autor interessante. Bom, mas é sobre outra... Preciso ler mais então, porque eu só conheço o Cândido. É bom, o Cândido já é uma grande ironia. É verdade. O livro que eu acho que seria quase que obrigatório a gente citar do Voltaire no nosso debate é o livro sobre a história, a filosofia da história. Em 1765, Voltaire escreve aquele que seria considerado por muitos historiadores, eu vou te perguntar se você está de acordo, uma espécie de fundamento da história mais moderna, vamos falar assim, da história moderna, porque ele escreve ensaios sobre os costumes. E para este livro, mais tarde, é escrito uma espécie de um prefácio, uma espécie de uma introdução que se chama justamente A Filosofia da História, né? E tem passagens maravilhosas, eu vou só ler uma para ti, que é, na verdade, de uma, vamos dizer assim, já dessa introdução, né, ao ensaio dos costumes, que vira, como eu já disse, a filosofia da história, mas que é de uma beleza imensa. Ele diz: toda a Europa sabe que o mar tragou metade da Frísia. Vi, 40 anos atrás, os campanários de 18 vilarejos perto de Mordic, que ainda se elevavam acima das inundações e que desde então cederam ao esforço das ondas. É perceptível que o mar abandona em pouco tempo suas antigas orlas. Quase frase da gente bordar na pele. Vou repetir, é perceptível que o mar abandona em pouco tempo suas antigas orlas. Vide Aigues Mortes, Frejus, Ravenna, que foram portos e que já não são. Vide Damietta, onde acostamos no tempo das cruzadas e que está atualmente a 10 milhas em terra firme. O mar se retira todos os dias de Roseta. A natureza dá em toda parte testemunho dessas revoluções. E se estrelas se perderam na imensidão do espaço, se a sétima das Pleiades desapareceu faz tempo, se várias outras desvaneceram-se a olhos vistos na Via Láctea, devemos nos surpreender com que nosso pequeno globo passe por mudanças contínuas? Eu acho fantástico que se as estrelas estão em mudança, olha nós aqui no âmbito da história. E como contar essa história? Esse parece ter o seu tema central do Voltaire. Como contar? Serve o mito? Não serve mais? Serve a religião que conta essa história do ponto de vista de uma, vamos dizer assim, de uma teleologia, né? De uma finalidade que é Deus ou que é, enfim, que é o âmbito da fé? Voltaire se revolta contra isso para escrever uma história, então, muito, no tom iluminista, muito racional. Essa questão, Marcela, para você, como é que ela soa? E mais ainda, como é que, se você concorda com essa frase do Voltaire que está por aqui, que o filósofo é o único que sabe realmente contar essa história, porque o historiador, no fim, só conta batalhas? Ai, meu Deus, isso é uma grande provocação, né? Veja, Gelson, eu acho que as críticas que o Voltaire faz, que você nos ensina, e os fragmentos, os poucos fragmentos que eu li além do Cândido, eles falam de uma história escrita com mais liberdade, uma história mais secularizada. Naquele contexto do século XVIII, isso era fundamental. Mas realmente não há comparação entre aquilo que era história no século XVIII e aquilo que é história hoje. Eu vou te dar um exemplo, já que você me provocou com as batalhas, né? No século XX, gerações de historiadores muito prestigiados também foram contra essa tendência da história, dos grandes homens, de descrever as batalhas. E abandonaram os homens e os acontecimentos. Só que os herdeiros dessas mesmas gerações que rechaçaram as pessoas e os acontecimentos da cena da história, do tecido da história, esses herdeiros voltaram às pessoas e os acontecimentos. E como? Eu acho que essa provocação que você faz do Voltaire, ela vem bem a calhar para mim. Eu sou uma historiadora da cavalaria e eu já escrevi sobre batalhas. Será que o Voltaire... Está te criticando? Acho que foi pessoal. Eu acho assim, o que me faz pensar sobre as batalhas? Eu já escrevi muito sobre uma batalha chamada Batalha de Aljubarrota, que aconteceu em 1385, e escrevi sobre uma outra batalha, um pequeno texto, a Batalha de Nájera. O que eu busquei nessas batalhas? Será que eu busquei descrever o que aconteceu, as transformações? Na verdade, não. Pensando bem, eu escrevi sobre essas batalhas, obviamente, mas o que era mais importante para mim era comparar os pontos de vista.
era perceber que um mesmo acontecimento pode ser visto de várias formas diferentes. E essas maneiras de olhar vão decidir também o que foi aquilo. Porque eu não tenho acesso ao que foi. A história é uma ciência muito estranha, ou uma arte, como diz o Georges Duby, né? Eu não posso entrar num laboratório e repetir, com as condições daquele fenômeno, repetir o evento. Eu estou sempre apartada e longe dos eventos que eu estudo, ainda mais sendo uma medievalista. Como é que eu tenho acesso a essas coisas? Eu tenho acesso a essas coisas graças ao olhar de pessoas que escreveram, que estiveram lá, que souberam, que escutaram. E esses pontos de vista hoje, eles são fundamentais para entender os acontecimentos. Então, enquanto no passado, um historiador do século XVIII, até do XIX, pegava as fontes, descrevia, como se aquelas fontes fossem exatamente a verdade, o sucedido. Hoje o historiador olha e diz assim, isso são pontos de vista. O mais interessante é reunir o maior número de pontos de vista para entender o que foi o passado, a vida de homens e mulheres que já foram. Que bonito, Marcelo. Me fez lembrar duas coisas. Primeiro, um filme do Darín, enfim, que o Darín trabalha, argentino, portanto, que se chama Tese sobre um Homicídio. Não sei se você já assistiu. Não é muito interessante? Não é sobre isso, no fim? O quanto, por exemplo, nós estamos falando aqui de historiadores e filósofos, mas o quanto, por exemplo, um jurista poderia acessar o fato, o acontecimento, ou o quanto, acessando esse fato, ele só vê mesmo pontos de vista, portanto, interpretação, portanto, hermenêutica. E a segunda coisa que eu me lembrei foi justamente do deus Hermes. O Heidegger, quando escreve a ontologia, a sua ontologia, ele remete à ideia de hermenêutica, lembrando que Hermes, da onde vem então a palavra hermenêutica, ele é o mensageiro dos deuses. Eu gosto da ideia por quê? Porque talvez historiadores, filósofos e juristas, qualquer que seja o ser humano que lide com verdades ou com tentativa de acessar fatos verdadeiros, nunca atinja o fato, mas fique mesmo só com as interpretações. Hermes, na verdade, ele é o intérprete porque ele quer fazer comunicar aquilo que o ser humano não vê, não ouve, que é próprio dos deuses. O que ele faz é transmitir dos deuses para os homens aquilo que ele entendeu. Portanto, nós nunca ouvimos os próprios deuses, sempre ouvimos Hermes, o mensageiro. Ou seja, é ele que facilita, ele que nos torna possível entender o que os deuses fizeram. Se os fatos fossem os deuses, portanto, nós nunca teríamos acesso ao próprio fato, mas simplesmente ao próprio Hermes, às próprias interpretações. Você me permite voltar ao filme? Eu gosto demais desse filme. E ele me lembra uma coisa, me lembra um filósofo que eu adoro, que não é você que eu adoro também, mas é um outro filósofo que eu adoro, que é o Paul Ricoeur. Você sabe que é um filósofo importante para mim e está no nosso livro, né? Lá no seu livro Memória, História e Esquecimento, ele fala a respeito da diferença entre o historiador e o jurista e o juiz. Eu achei muito interessante você falar do filme, porque foi ao encontro de uma leitura que eu fiz recentemente, até dei uma disciplina sobre isso. Ele fala, qual é a diferença, né? Puxa, historiadores e juízes lidam com provas, com testemunho, mas o juiz precisa julgar e o historiador não faz isso. O historiador busca explicar, compreender os acontecimentos, mas ele não julga. O julgamento até está dentro de nós, Gelson. Quando eu leio, quando estudo, evidentemente que eu estou fazendo julgamentos dentro de mim, mas isso não deveria estar na pesquisa histórica. Então, você falar desse filme me despertou, me fez pensar também nessa diferença entre o historiador e o jurista. E tem um outro filósofo que a gente não pode esquecer, obviamente, que é Nietzsche. Ah, claro. Além do texto... Você me fez ler Nietzsche. Pronto, ótimo. Já valeu a pena. Além de pegar meu livro velho sem capa, que é o texto que a gente citou da história, não vou lembrá-lo, porque já está no livro, uma das considerações extemporâneas do Nietzsche sobre a vantagem e a desvantagem da história para a vida. Aliás, nada me tira da cabeça que Voltaire influenciou o Nietzsche, inclusive no título, porque existe das partes aqui dos itens que se chama justamente sobre a vantagem da história, qual é a vantagem dela, sobre monumentos, por exemplo, etc. Mas o texto que eu gosto muito, esse é meu livro de rodapé, de beira de cama, assim, né, de cabeceira, como diz, né? Tem um fragmento que o Nietzsche acusa os filósofos de falta de sentido histórico.
E, inclusive, diz a famosa frase desses ícones da obra do Nietzsche, que diz o seguinte: mas tudo veio a ser, não existem fatos eternos, assim como não existem verdades absolutas. O Nietzsche, esta afirmação de que não existem fatos, que tudo já é de alguma forma interpretação de fatos, valoração de fatos, talvez seja o mote central da obra do Nietzsche. O Nietzsche é sobretudo um filósofo do valor, aquele que quer dizer para nós que a verdade com letra maiúscula não está em lugar nenhum, que tudo que a gente sabe sobre a verdade é na verdade com letra minúscula, a interpretação. Mas o fragmento, é o 2 do Humano Demasiado Humano, diz o seguinte: tem como título Defeito Hereditário dos Filósofos. Hereditário, muito interessante, já é histórico, um defeito histórico dos filósofos. Todos os filósofos têm em comum um defeito de partir do homem atual e acreditar que, analisando-o, alcançam seu objetivo. Involuntariamente imaginam o homem como uma eterna verdade, como uma constante em todo o redemoinho, uma medida segura das coisas. Mas tudo que o filósofo declara sobre o homem, no fundo, não passa de testemunho sobre o homem de um espaço de tempo bem limitado. Nietzsche botou em itálico, bem limitado. Falta de sentido histórico é o defeito hereditário de todos os filósofos. Inadvertidamente, muitos chegam a tomar a configuração mais recente do homem, tal como surgiu sob a pressão de certas religiões e mesmo de certos eventos políticos, como a forma fixa de que se deve partir. Não querem aprender que o homem veio a ser, e que mesmo a faculdade da cognição veio a ser, enquanto alguns deles que querem inclusive que o mundo inteiro seja tecido e derivado dessa faculdade de cognição. Mas tudo que é essencial na evolução humana se realizou em tempos primitivos. Antes desses 4.000 anos que conhecemos aproximadamente, nestes o homem já deve ter se alterado muito. O filósofo, porém, vê instintos no homem atual e supõe que estejam entre os fatos inalteráveis do homem, etc, etc. O que o Nietzsche está dizendo é muito legal, sabe por quê? Porque ele fez o nosso encontro valer a pena. A história precisa da filosofia, a filosofia precisa da história. Obrigado, amiga. Obrigada.